Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro GerminaCast da Agrodetalhes de 2025. Êêêê! E hoje nós estamos aqui com a casa cheia. E para mim é uma honra e uma alegria imensa poder estar conduzindo essa mesa cheia de mulheres maravilhosas e incríveis. E antes de mais nada, eu gostaria primeiramente de agradecer também aos nossos patrocinadores Ouro. Sicredi Ouro Verde e Senar Mato Grosso. Muito obrigada pela credibilidade e, mais uma vez, confiança no nosso trabalho aqui, certo? Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um tema que, às vezes eu falo assim, é muito legal falar e, às vezes, na prática, falta um pouco, né? Que é planejamento e gestão do nosso tempo, né? Hoje nós trouxemos uma convidada que é muito especial e tem vivência disso e também trabalha contribuindo para outras pessoas poderem também aplicar no seu dia a dia estratégias e maneiras de facilitar, né, essa gestão do nosso tempo. Então, antes de mais nada, Adriane, seja muito bem-vinda. Conta para nós um pouco da sua trajetória, de como que foi essa decisão por ser uma coach de performance, né, que eu acredito que não é tão fácil assim, né, precisa de muitas habilidades também para poder instruir outras pessoas, né. E aí você já se apresenta, conta para nós como que foi essa escolha e fica à vontade. Gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui, fazendo parte dessa mesa, né, de mulheres maravilhosas, que o Agrodetalhe tem, com o intuito de contribuir, né, com a mulher do campo, com a mulher de forma geral. Bom, a minha trajetória iniciou há 10 anos atrás na área do coach, né? Eu estou em Lucas há 11 anos e há 10 anos eu atuo nessa área. Eu sou administradora de formação e depois entrei na área do coach, fui fazendo alguns cursos, algumas especializações. Eu sou Master Coach e atuo com desenvolvimento humano. Então, o coach de performance, ele vem agregando. A gente trabalha com times, trabalha com donos de empresas, com organizações. Eu sou especialista também em mapeamento de perfil, né? Então a gente primeiro vem o autoconhecimento para depois a gente entender quem nós somos e a forma melhor que a gente tem de performar, né? Então eu amo o que eu faço, eu amo pessoas, eu gosto meu propósito é contribuir para que as pessoas se desenvolvam. Então acho que é uma coisa que faz todo sentido quando eu percebo que em algum momento eu posso contribuir para a evolução do ser humano, é fantástico. Fazer a diferença, né, nesse momento. E assim, quais são os benefícios não só pessoais, mas também profissionais, já que você tocou nesse assunto que você também trabalha com um grande grupo, né? Sim. Com equipes. Eu acho que tem uma diferença de trabalhar o micro e o macro, né? Então, quais são os benefícios? Já de cara entrar no assunto mesmo, né? De realizar um planejamento e essa questão de organizar a nossa vida, não só profissional, que na profissão às vezes é muito fácil, né? Mas pessoal, às vezes, né? É família, mãe, filha, aquela, né? Coisa do dia a dia mesmo, né? Como que seria assim, como que isso traria de diferente para a nossa vida, né? Então a gente fala assim que não tem como eu isolar, né? Quando eu trabalho time dentro de uma organização, eu tenho que trabalhar as pessoas que compõem esse time. Quando é um atendimento individual, é a performance daquela pessoa. E a gente fala muito em planejamento no início do ano, né? As pessoas, parece que ela vira uma chavinha do final para o início do ano, eu tenho que planejar o meu ano, né? Às vezes fica só nos pensamentos. A gente sempre fala que a neurociência, ela trabalha isso, ela estuda, e é muito importante quando as pessoas colocam isso no papel, né? Muitas vezes só eu escrever e às vezes eu até perco um pouco do contexto daquele papel, eu não acompanho muito, mas aí quando eu vou olhar no final, eu fico surpresa, porque muitas coisas daquilo que eu escrevi acabaram sendo realizadas, né? Então isso já é um papel que a gente trabalha muito no planejamento. Mas você falou algo muito importante, que quando a gente trabalha as pessoas, não é só o profissional a gente trabalha em time. E no contexto também, quando eu quero me desenvolver profissionalmente, quando eu quero trabalhar, galgar novos cargos ou transição de carreira, a gente também trabalha com esse processo, né? É muito importante que a pessoa entenda que existem áreas na nossa vida que a gente precisa contemplar, né?
Vamos supor que eu quero fazer um planejamento. Eu não vou fazer um planejamento para aquela pessoa, só um planejamento profissional, porque eu tenho que entender como que é a vida pessoal dela, como são os relacionamentos, como é a vida financeira, né? Como é a perspectiva dela em relação a uma série de coisas. Então, eu preciso entender o contexto para junto a gente construir um planejamento que seja eficaz, né? E aí sim a gente definir para cada área dessas um ponto de partida que a gente fala, né? Então, às vezes ela quer 5, 10 coisas numa área só. E aí eu entendo que primeiro eu tenho que optar e dar foco numa única coisa, né? Então, a partir daquele momento, quando eu dou prazo para aquilo, eu trabalho com ações específicas, eu conquisto aquele e aí eu parto para outra, né? Então, é mais ou menos nesse contexto. Faz total diferença, né? Você planejar. Porque senão a gente leva a vida mais ou menos como o Zeca Pagodinho fala, né, na música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E assim, os principais desafios que você vê mapeando isso com as pessoas, o que tu vê às vezes até de impedimento, né? Porque, como você falou, eu preciso entender como que é a vida pessoal dela para mim adequar ao profissional, não consegue atender uma área só, né? Elas têm que estar na mesma página, né? Caminhar juntas, porque uma vai depender da outra, né? Eu vou dar foco numa área, mas eu tenho que trabalhar o equilíbrio das outras, né? Então, porque a gente sempre fala que o conceito de felicidade é eu ter equilíbrio em todas as áreas da minha vida. É difícil? Né? Não é fácil. É um desafio diário. E a grande dificuldade das pessoas é implantar rotinas, né? Ter disciplina para manter aquela rotina, porque às vezes coisas vão acontecer, né, e que vão me tirar daquela rotina, mas eu tenho que ter persistência e resiliência de entender que, ok, foi só aquele momento. A partir de amanhã eu tenho que voltar, né, no meu processo de rotina, eu tenho que ter disciplina e eu tenho que ter constância. Eu não vou atingir nada, né? Vamos a um exemplo bem simples. Eu quero criar massa magra. Eu preciso ir para academia, preciso fortalecer-me, né? Tenho que tomar suplementos, tenho que fazer uma alimentação balanceada. Aí eu vou 2 vezes essa semana e depois fico 20, 30 dias sem ir. Quando eu volto, eu preciso voltar a estaca zero, né? E para qualquer hábito é da mesma forma. Então, a grande dificuldade estão nas pessoas e nos grupos é essa questão de eu sair dessa rotina e eu não ter disciplina para voltar ou para manter, né? E não ter constância. O ser humano como um todo, a grande dificuldade dele é nesses 3 pilares. Tem alguma diferença, Adriane, por exemplo, a gente que trabalha assim diretamente com o agro, e às vezes a nossa rotina sai totalmente do que era o esperado. A gente coloca lá, eu tenho uma agenda que se eu não tiver isso bem certinho na minha agenda, eu me perco toda durante o dia e eu não faço nada. Eu começo uma coisa, não termino, começo outra e tal. E às vezes, assim, eu coloco as coisas na minha agenda e eu não consigo fazer. Porque vão aparecendo mais e mais e mais coisas. E a gente vai, opa, esse aqui é mais sério, isso aqui eu tenho que fazer agora, porque realmente não tem como esperar. Então, assim, claro, acho que todas as empresas têm um pouco disso, mas o agro, em algumas temporadas, tem um pouquinho mais, né? Tu tem alguma dica de como que a gente se prepara para esses momentos, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa nossa estratégia do dia a dia, nossa rotina do dia a dia, quando é época de colheita, quando estão plantando, que é um caos, né? Que você não sabe quando que vai começar e a hora que vai terminar. Quando que vai quebrar uma máquina, quando que vai faltar... Exatamente. Furar um pneu. Exatamente. E como lidar, né? Porque às vezes a gente se frustra, né? A gente, nossa, consegui fazer nada do que eu tinha aqui planejado, né? Aí você fica, poxa, você fica com aquela sensação de incompetência, de você não realizar as coisas, de, nossa, parece que eu fiz e não fiz nada. Aquela cobrança, né? Uma cobrança. A autocobrança. Autocobrança. Existem muitas ferramentas, eu gosto bastante de uma ferramenta que eu criei junto com alguns coaches, né? Existe um checklist que a gente fala, né? Que é o planejamento das atividades diárias. E aí a gente criou um checklist para entender, por exemplo, o planejamento, ele entra aqui, né? Eu preciso sempre, a gente fala que o planejamento não é o planejar hoje o que eu vou fazer amanhã. É o planejar no domingo à noite o que eu vou fazer durante a semana, eu ter clareza de tudo isso, né?
E aí esse plano, esse checklist, ele tem um espaço no meio dele que se chama apaga incêndio, né? Então, o que é isso? Eu preciso começar a mensurar por que eu não consegui fazer aquilo que eu planejei, né? Então, quais foram as situações ou as situações que eu tive que resolver que não estavam no meu planejamento. Então, eu vou anotar isso, eu vou começar a observar de onde está vindo, né, essas situações, porque não adianta, quando eu tenho uma goteira, eu ficar só enxugando a água, né, e eu não vou lá e olho e resolvo o problema da goteira. Muitas vezes nas organizações, no agro não é diferente, eu tenho que entender de onde está vindo, né? E eu tenho que ir lá na fonte e resolver e planejar de forma diferente, porque ele vai estourar em alguma ponta, né? Alguém vai ter que resolver. Então, ele é fantástico porque o exercício é assim, você planeja a tua semana, você faz o checklist do dia, e aí, no final do dia, você se avalia de 0 a 10 do quanto você conseguiu cumprir aquilo que você planejou. E aquilo que você não conseguiu cumprir, você já vai colocar para o dia seguinte. Então, você já tem um planejamento do dia seguinte, você já vai ter mais algumas atividades que de hoje você vai ter que passar para amanhã. Então, você começa a observar e você começa a melhorar. O que a gente precisa também olhar? Eu não consegui cumprir por quê? Né? Porque vieram muitas outras atividades ou eu estou demorando muito tempo em alguma atividade. Então, quando a gente faz performance em time ou em pessoas, a gente também usa marcar quanto tempo eu levei para fazer cada atividade. E também hoje, né, eu falo que é um grande avanço, um grande benefício, mas ele também é um grande malefício para a produtividade, é a comunicação, é a informação que a gente tem, né? Eu falo o celular, o computador, essas coisas, as redes sociais, então isso toma um tempo muito grande das pessoas, elas não têm noção, né? Eu tenho um aplicativo no meu celular que eu coloco um tempo para as redes sociais. Eu também faço isso. Aí ele vem e diz assim, você já está 1 hora, né? Você tem 15 minutos do teu tempo. Aí vem para o nível de consciência. Exato. Você acha que ficou o quê? 10, 5 minutinhos ali, né? Quando eu vou você só viu. conferir ali quando vê 1 hora, interessante. E aí ele vem para o WhatsApp, nível de consciência. Gente, eu já gastei 1 hora, 1 hora e meia de rede social, né? O que eu poderia ter feito nessa 1 hora, né? Então, é mais a consciência mesmo da gente entender, né? E aí entra aquilo que eu falei de início, sempre precisa ter o autoconhecimento. Porque tem pessoas que são de resolver problemas e tomar decisões aqui, ó. E tem aquela pessoa do planejamento, que ela precisa se certificar de todos os lados, perfil, as meninas já conhecem delas, né? E aí eu tenho que entender que não adianta eu colocar muitas atividades pro meu dia, porque eu vou ser mais analítica, eu vou precisar me certificar mais, eu vou levar mais tempo para realizar uma atividade. Então, quando eu me autoconheço, eu também entendo que o meu tempo é diferente do da Fernanda, né? Então, eu preciso respeitar isso também, cada um. E o que eu vejo também é que muitas vezes a gente vai desenvolver uma atividade, só que tu depende de uma outra pessoa. Por exemplo, eu vou pedir uma certidão no cartório. Eu dependo do tempo, do prazo do cartório. Não é no meu prazo. Então, eu não vou finalizar hoje aquela rotina. Então, vai passar para amanhã e para depois até o tempo da outra pessoa. E aí, eu acho que entra a dificuldade de tu conseguir respeitar o tempo da outra pessoa. O cartório foi só um exemplo que eu usei, né? Mas tem vários outros. Às vezes, uma funcionária tua, ela é um pouco mais lenta, que nem tu falou, mais avaliativa, né? Precisa... E aí, é difícil, né, Adriane? O autoconhecimento é a chave do sucesso para qualquer pessoa, né? Então, a partir do momento que num time também o líder, ele conhece quem são os liderados dele, e no individual eu me conheço, eu respeito os meus limites, eu sei entender isso, eu consigo fazer um planejamento e executar esse planejamento, né? Claro que fazendo sempre essa autoanálise. Eu preciso sempre olhar para mim, entender como foi a minha produtividade hoje e colocar aquela metinha. Eu quero 1% de melhoria para amanhã. O que eu preciso fazer, né? Eu preciso ficar menos tempo na rede social, eu preciso trocar, fazer trocas, né? Eu estou gastando muito tempo nessa atividade aqui. Como é que eu faço? Né? Existe uma ferramenta que a gente usa muito, que é aquele quadrante, né? É o importante, o urgente, o que eu posso deixar para amanhã e o que eu posso delegar para outra pessoa fazer, né? Então, isso é legal. Quando eu faço meu checklist,
eu fazer um quadrante aqui. Não, isso aqui não sou eu que tenho que fazer, né? Outra pessoa pode fazer. Ah, não, isso aqui eu não preciso dar foco hoje, isso aqui é só para a semana que vem. Isso aqui é urgente, eu preciso fazer agora. Primeiro horário da manhã eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é importante, se eu não fizer isso aqui hoje, amanhã ele vai ser o quê? Urgente. O problema é quando fica só no urgente. Só no né? urgente. Acho que é nosso senso de urgência, né? Que nem a Laura falou, eu preciso, não, mas eu preciso para agora. É difícil, né, conciliar isso quando a gente depende de outras outra pessoa, nesse caso, né? Então. Eu sempre brinco nas organizações, né, que a comunicação ela é muito importante. A gente fala do feedback instantâneo sempre. Quando uma pessoa vir para você e pedir para você se você pode fazer isso, né, então sempre pergunte. Você precisar para agora? Ela fala, não é importante. Tá, mas eu preciso entender o quanto não é importante para... O que não é importante para aquela pessoa? Se o não importante para ela não é o urgente para ela, é hoje no final do dia, na cabeça dela pode ser que não é urgente, é hoje no final do dia, não é agora. E para mim, o urgente pode ser sexta-feira. Então, eu estou falando da segunda semana que vem, né? Então, nas organizações, a gente sempre trabalha com isso. Checa essa informação. Prazo, né? Entenda como que é os prazos para aquela pessoa. Aí você consegue ter a clareza para fazer esse quadrante nas atividades. E na vida também, né? É assim, eu tenho as coisas urgentes. Deixar o filho na escola lá é negociável, eu preciso me comprometer com isso, eu não posso, né? Abrir mão disso, eu não sei, um dia ou outro dia alguma outra pessoa. Mas normalmente, então... quando a gente fala da mulher, ela tem todas essas outras atividades que ela precisa organizar na rotina dela. Atividades extra. E às vezes a gente observa que ela se anula muito, né? A mulher, ela tem aí uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Que é a questão de estar num patamar igual ou semelhante aos homens, né? Assumir responsabilidades, às vezes... que é o papel do homem, e muitas vezes ela se sobrecarrega, né? Ela se deixa de lado. Eu atendi muitas empresárias que ela se incomodava se ela tivesse que sair da empresa dela no meio da tarde para ir fazer a unha no salão. Ela achava que aquilo era como se as outras pessoas iam julgá-la, né, dela fazer aquilo. Mas ninguém está olhando para ela se ela está chegando às 6 horas na empresa dela e está resolvendo o que ela precisa resolver, né? Então, a gente precisa trabalhar esse processo do merecimento também, de entender que a gente precisa colocar todas essas situações, todos esses compromissos na agenda e a gente conseguir cumprir, né? Mas não esquecer nunca que a gente também precisa olhar pra gente. Parece que a gente vai, uma semana cheia, vai descansar, parece que tá errado fazer aquilo. Meu Deus, não, peraí, eu preciso ser produtiva. Não, tem que achar alguma coisa pra mim fazer, né? Porque é difícil, às vezes, entender esse processo de merecimento. Porque daí já entra um outro viés, né? Já entra essa questão de merecer algo que faz parte do meu planejamento, sim, que é esse meu tempo, né? Comigo mesmo, ou investindo, né? Em mim, seja homem ou mulher, enfim. E querer dar conta de tudo, né? Então, assim, ok, não consegui, tá tudo bem, né? Amanhã você volta e tenta fazer. Então, esse processo de autocobrança, a gente precisa ser um pouquinho mais leve. E para uma pessoa que não sabe por onde começar, Adriane, como que seria esse processo de planejar, de definir, que uma pessoa totalmente, né, vive assim, que nem você falou, deixa a vida me levar. Como que inicia esse processo de uma pessoa que vai ter que criar uma disciplina, um hábito, uma disciplina para poder dar sequência na vida dela, para ela ver que, não, dá certo dessa forma, né? Sim. Como que seria? Primeiro, eu aconselharia essa pessoa a olhar para dentro, né? Primeira coisa. Se olhar e entender o que eu quero, né? Então, por que eu quero isso? Porque ele é muito importante. As pessoas, às vezes, elas colocam uma meta e um objetivo, mas elas não... Porque a Fernanda está fazendo, então eu vou também, sabe? Não é aquela coisa que tem aquela vontade que move, né? E aí, primeira coisa, olhar para dentro, entender, né? Realmente é isso? E aí sim desenhar uma rotina em cima daquilo, tá? E começar com pequenas coisas. Não adianta você querer assim
a partir de amanhã eu mudar totalmente a minha rotina. Eu nunca fui para academia, eu vou querer ir todo dia para academia. Não vai, tá? Começa com 2 dias. Começa leve, vai avançando gradativamente, até porque o corpo vai ficar todo dolorido e a pessoa ela não vai dar conta, né? Ela não vai conseguir. E a gente brinca assim que quando a nossa mente, né? A gente tem que cuidar muito da nossa mente, porque eu programo, eu combino comigo mesmo, que eu vou acordar às 5:30 da manhã, eu vou fazer uma leitura, e aí o celular desperta. Eu já né? nem Só combino os comigo olhares, mesmo isso, né? gente. Tô Já fora. começa aí, né? O autossabotamento já começa. Mas isso aí é o conhecimento, né? Porque eu já exatamente. sei que eu só funciono depois das 7. E aí eu vou fazer e vou me importante respeitar, isso. né? Eu vou fazer um programa para depois das 7. E aí assim, eu já começo, o celular desperta, eu já começo com o sabotador. Eu me esforcei muito ontem, tô muito cansada, então eu não vou começar hoje, né? Então eu vou deixar para amanhã. E assim eu vou justificando as coisas. Então a gente sempre brinca, 1, 2, 3, já. Não deixa o sabotador pensar, né? Então eu já preparo a minha roupa, se é para ir para academia, se é para fazer atividade, eu já deixo tudo pronto. Né? Para Boa dica. que Já dorme com a roupa dele. o Boa dica, acho que eu sabotador vou vai aderir. vir. Porque ultimamente tá difícil. Eu tenho esse planejamento, que é um sonho, na verdade, né? Eu vou levantar às 5 horas da manhã, eu vou ir pra academia. Toda vez que desperto o meu celular, eu falo, gente, pra quê? Acho que eu não vou, não. isso. Acho que eu não vou, não. Hoje não. Deixa pra semana que vem eu começo. Ainda bem que eu não marquei com ninguém, Ainda bem que eu né? não marquei. Mas às vezes eu fazia isso de colocar alguém junto na parada. Tipo assim, vou combinar com a Laura. Que daí o meu comprometimento é maior. Porque senão, se fosse só por mim... Mas aí você Não vai levantava. também estar frustrando 2 pessoas. Não, se a pessoa quisesse, né, também. Senão, né? Não Sim. vou forçar. Não vou forçar, não tô Estamos juntos. Vamos faltar junto ou vamos faltar separado? Então é o nosso exatamente. sabotador, né? É E aí difícil. a Fernanda falou uma coisa que a gente trabalha muito nos processos de coach, né? Por que eu me comprometo com o outro e não tenho um comprometimento comigo mesmo, né? Se isso é tão importante para mim, né? Mas esse processo de entender como é a rotina da pessoa e aí entender que ela não pode fazer algo muito drástico, mudar assim, né? Da noite para o dia. Ela não vai conseguir dar continuidade nisso, tá? Primeiro fatorzinho, ela já vai, né? Mudar, já vai achar uma dificuldade, vai ter já uma desculpa, e aí não funciona. Então, olhar para dentro e entender o que é viável para mim, né? Qual que é a pequena mudança que eu vou fazer? Então, ir gradativo, fazendo pequenas mudanças na rotina e incrementando novas coisas, fazendo coisas diferentes. E aí sim, a partir do momento que aquela rotina nova já esteja concretizada, já faz parte da minha rotina, eu já faço como escovar os dentes todos os dias, aí sim eu coloco alguma outra coisa, sabe? E aí gradativamente eu vou chegando naquele meu ideal. Não aconselho mudar assim. É a mesma coisa assim, você toma café doce, né? E aí você coloca um propósito, e a partir daquele dia você não tomar mais café doce. Você vai demorar um tempo para acostumar, você vai ter que ser bem persistente para continuar tomando, né? E a partir do momento que daqui 21 dias, 30 dias, que normalmente é o tempo que a gente leva para realmente, né, concretizar um novo hábito, para que ele faça parte da nossa rotina, aí você não vai conseguir mais tomar o café doce. Aí você vai se questionar, nossa, por que eu tomei tanto tempo café doce? Não faz sentido, eu não consigo mais tomar, né? Mas por quê? Porque ele já o teu paladar já tá para aquela nova, né, situação. Então, sempre dessa forma, tá? Sempre gradativo. Um passo de cada vez. Isso. E a gente está falando agora de dia após dia, né? Planejar no domingo para a semana. E no ano? Como lidar com imprevistos? Porque eles são inevitáveis, né? De alguma forma vão vir pelo caminho, né? Então, existem ferramentas, alguma forma de saber contornar ou talvez planejar. É alguém que já é habituado. A gente falou num ponto de quem vai começar, mas Sim. quem já é habituado a fazer? Existe essa possibilidade de fazer a longo prazo, 6 meses, 4 meses, mas daí um imprevisto. E agora, o que eu faço, né? Porque às vezes acontece, e às vezes não são pequenos, né?
Às vezes, se for mensurar, dependendo Se da tiver um pessoa. profissional acompanhando, a gente vai fazer os pit tops que a gente fala, né? As paradas para avaliar o que conseguiu, o que não conseguiu, quais foram as diversidades. Quando a pessoa faz por conta própria o planejamento, que ela pode fazer, qualquer um de nós pode fazer, o ideal é que ela mensure, né? Que ela coloque metas, né? Vou fazer um planejamento anual. Então, eu vou colocar metas de curto prazo, eu vou colocar metas de médio prazo e vou colocar metas de longo prazo. E aí, eu vou ter que ir validando, né? Eu vou colocando prazos para cada meta dessa e eu vou colocando ações que eu tenho que fazer para atingir aquela meta. E aí, se alguma daquelas ações eu não conseguir realizar naquele prazo, eu tenho que entender que eu vou precisar me esforçar mais, que eu vou precisar mudar as estratégias, né? Alinhar algumas coisas para que eu consiga atingir as metas naqueles prazos que eu coloquei, tá? A gente fala sempre num planejamento, quando a gente faz um planejamento, que a gente sempre coloca 3 marcos, né? Eu já fiz planejamento para pessoas para 30 anos. Nossa. Então, a gente faz a linha do tempo, a gente entende, Estuda o caso, qual é o objetivo que ela quer realizar, e aí a gente desenha juntos, né? Então, por exemplo, daqui 30 anos, daqui 5 anos, qual que é o marco que vai trazer, né? Ou qual é a situação que vai... O benefício. o que vai estar acontecendo para a gente ter certeza que isso aconteceu, né? Então, a pessoa, ela relata e a gente anota, né? Faz Como aí se fosse uma colheita de dados. Isso. Vamos E ver até que sempre ponto a chegou. gente, fazendo a pessoa visualizar a meta já atingida. E lá da meta atingida, a gente vem de trás. É um processo diferente. Isso. A gente vai estar lá na meta e a gente vai voltando até o dia de hoje. Então, sempre com os marcos, quais são os pontos que eu preciso atingir para eu chegar lá. Isso é algo que a gente, eu vejo assim, né, na nossa administração, no nosso caso, né? É muito difícil a gente ter certeza de como que vai ser o andamento anual, né? Pode acontecer uma seca, pode acontecer muita chuva, pode acontecer uma anomalia no plantio, né? Isso tudo, e a gente, assim, às vezes faz um planejamento, claro que não tão detalhado assim, mas a gente estima colher tanto. E aí, na hora, não colheu, deu qualquer coisa, quebrou máquina, choveu, não sei o quê. As frustrações, né? Acontece muita coisa. E eu vejo assim que, tipo, o agro, ele é um pouco diferente, né, nessas questões, assim, do planejamento. Claro, a gente pode planejar e depois trabalhar o que foi... deu errado, né? Não colhemos o que a gente estimava e esperava. E como que parte daí, por exemplo, deu errado, não foi o que aconteceu, parou na metade do ano ali, realmente a gente não conseguiu atingir a nossa meta. Daqui para frente, se desenha um novo planejamento, como que é feito isso? A gente faz o alinhamento que a gente fala, né? Então, o que eu preciso mudar, né? Ou adaptar desse planejamento, já que o primeiro marco a gente não atingiu, por exemplo, a produtividade lá no campo, né? Ela não foi aquilo que a gente planejou. E aí, assim, a gente tem que olhar. A nossa produtividade estimada era, sei lá, 80 sacas, né? A nossa lucratividade era 30%. Então, a gente não atingiu isso. Então, o que a gente vai ter que adaptar, né? Ou seja, a gente tinha que objetivos de investir, por exemplo, no agro, construir um secador, comprar uma máquina nova. Então, tudo isso tem que ser realinhado. Né? Eu tenho compromissos, então eu não vou ter capital de giro, então eu vou ter que buscar fora, né? Eu vou ter que buscar esse capital fora, porque esse aqui já foi comprometido. Então, é muito disso, é alinhamento mesmo, né? Mas a gente precisa ter dados, a gente precisa ter indicadores, a gente precisa ter essas informações. Porque o que a gente observa? Que as pessoas, elas falam assim, é isso. E aí, então vamos pôr no papel. Vamos fazer, somar 2 mais 2, 3, 4, 5, vamos ver. E aí você percebe que, por mais conhecimento, por mais vivência, quando ela coloca no papel, ela observa que é diferente. Né? Então, assim, o planejamento, ele é de suma importância. Hoje, eu não vejo as organizações e as pessoas mais sem esse processo de pensar, né? Onde eu quero chegar e como eu quero estar
de que forma que eu quero viver o hoje, o amanhã e o depois. Então, isso faz as pessoas elas se sentirem mais felizes, mais realizadas, né? E olhar, né? Eu ter clareza realmente daquilo, que isso aqui faz parte do meu cotidiano. Faz sentido. Isso. Adri, tô vendo os livros aí na sua frente. Gostaria que você falasse um pouco deles, como que sugerisse também, Sim. né? Então, acredito que se você trouxe, eles são importantes, né? Que você pudesse dar a dica para o pessoal também, né? De estar investindo numa leitura, né? Como que são, se é aplicável no nosso dia a dia também. Então, por favor. Aí algumas dicas, né, de tudo que a gente fala em planejamento, principalmente em gestão do tempo. Eu gosto muito de indicar a Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa. Pode erguer ele, sim. virar ele para a Tríade do Tempo. Isso. Ele fala muito aqui nesse livro, um pouquinho do que a gente falou. Eu até vou virar aqui o meu papelzinho, que o primeiro ponto é o autoconhecimento, que é aquilo que eu falei. Segundo é você ter metas claras, aonde você quer chegar, porque senão qualquer lugar serve, qualquer caminho serve, né? É verdade. Planejar, né? Como é que eu vou chegar lá, ter as ações específicas, os marcos que eu falei, organizar, né? Ter organização para que isso realmente aconteça. E execução, né? O papel, ele aceita tudo, eu sempre brinco, né, nas empresas. Mas realmente eu vou conseguir colocar isso aqui em prática, né? Eu vou conseguir fazer esse planejamento. Então é uma linguagem bem gostosa de ler, assim, sabe? E ele fala muito com muito critério cada etapa dessa, como eu faço para evoluir, como eu faço para... Então, para quem... Bacana. E ele fala, né, da tríade, que é família, trabalho e vida. Então envolve os três, tá? Os 3 pilares que a gente precisa validar nesses 5 pontos aqui. Que é o que a gente falou no início, né? Não tem Isso. como um desqualificar o outro ou caminhar longe do outro, né? Porque aí você não vai se sentir pleno, não vai se sentir feliz. Tem que estar equilibrado, né? É o equilíbrio E aí a gente tem que entender, quando a gente fala de família, que tem outras pessoas envolvidas, né? Então, quando você faz um planejamento isolado e você não faz gestão do tempo, você acaba impactando nas outras pessoas. E aí gera conflitos e uma série de outras coisas, né? Que a gente vê muito nas organizações, nas pessoas, tá? Certo. O outro é produtividade para quem quer tempo, né? Então, às vezes a gente fala que a gente não tem tempo, na realidade é porque a gente não faz a gestão desse tempo, né? A gente não tem a clareza, né? E ele fala aqui, ele divide em 2 coisas, tarefas de produção e tarefas de ocupação, né? Então, assim, eu vou fazer tarefas de produção quando eu quero ser produtivo. Agora, peraí, no meu dia, quantos % eu tive tarefas de produção e quanto tempo eu tive de tarefas de ocupação? A gente falou do celular, né? Então, a gente estava até brincando com as meninas, né? Em relação a... Eu tô ali, eu tô passando, né? A minha cabeça nem tá ali, às vezes eu tô com pensamento em outras coisas e quando eu vi o tempo passou. Isso é ocupação, não é produção, né? Então, é um livro bem interessante também. E assim, o que eu acho que é transformador é esse, tá? O Poder do Hábito, que a gente falou muito, né? Também. E ele faz total diferença, né? Então, quando eu estabeleço novos hábitos, quando eu estabeleço uma nova rotina e eu pratico esse hábito por vários dias, eu consigo ter a concretização de algo novo, né? Então, o hábito, ele faz total diferença na nossa vida. E tu comentou do app, daquele aplicativo sobre o tempo, né? Que ele indica ali. Tu poderia falar um pouquinho sobre ele? Ou você tem algumas outras técnicas também que a gente já coloca tudo junto, o livro, aplicativo, vamos utilizar tudo a nosso favor, né? Eu falo de assim, alguma forma. Você está só lendo e no aplicativo. Aí a gente foi. Também, né? O aplicativo, o próprio celular, você consegue ir lá e determinar tempo para cada redes sociais. Rede social, tá? Facebook, Instagram, qualquer rede social você tem como condicionar um tempo para você. Só né? não pode pôr 5 horas no Instagram, Não. né? Tem que também, e ainda tem um sabotador, Mas vai lá tá? ignorar o tempo. Ele fala, você quer eu ia falar conversar, desse. né? Tô sabendo, porque o meu aparece isso. Aí eu falo, não, acho que eu vou ignorar não. Vocês estão falhando. Ó, a Fernanda se entregando aqui, né? Mas às vezes dá vontade de apertar e ignorar o tempo.
tem muitas pessoas que têm dificuldade da leitura, né? A gente estava falando sobre isso, que a gente está vivendo um processo muito acelerado. E às vezes eu tô aqui com o livro e eu tô com dificuldade. Eu acabei de ler, o que eu acabei de ler mesmo, né? Então, de absorver, né? de absorver. Existem alguns aplicativos, tipo 12 minutos, de áudio, que os livros eles são resumidos e aí, por exemplo, eu vou para academia, eu posso pôr um fone e eu vou ouvindo, né? Então, primeiro, também tem autoconhecimento aí, né? As pessoas elas precisam entender. Como é que você aprende? Você aprende vendo, ouvindo, falando, fazendo, né? Escrevendo. Então, esse autoconhecimento também vai te direcionar de que forma que eu vou aprender, de que forma que eu vou para o mundo desconhecido, de que forma que eu vou para desenvolver novas competências, aprender novas coisas, novos hábitos, né? Novas, desde aprender a tocar violão, alguma outra coisa. Tem gente que habilidades. Tem pessoas que são autodidatas, elas vão ver um vídeo lá no YouTube e elas já vão estar tocando, né? Vão estar evoluindo. Outras não, né? Vão precisar de um professor com técnica, com acompanhar, falar para elas, não, aqui é assim, assado. Então, cada perfil age de um jeito, tá? Adri, que conversa legal, né? Que bate-papo interessante. Eu acho que isso é muito aplicável na nossa vida, né? Não só a conversa, mas os livros, né? A gente procurar tentar fazer essa gestão do nosso tempo, acho que é muito viável e só vai trazer benefícios, né? Positivos para a nossa vida, não pessoal só, mas profissional também, né? E eu gostaria que você falasse o seu Instagram para o nosso pessoal aqui poder te procurar, seguir, né? Ter uma troca, alguma experiência também, então fica à vontade para passar seu contato. Consultoria. Exatamente, isso aí. Então, meu nome é Adriane Assi e o meu Instagram é Adriane Assi. Adriane Assi. Isso, Facebook também. E eu tenho a empresa Assi Consultoria e Coach, né? Há 10 anos aqui, então eu atuo com a empresa dentro de organizações e também, hoje eu sou consultora, mentora e coach, né? Atuo nessas 3 áreas. É completo, né? Então consegue atender todas as áreas, né? Isso. Então, bacana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Foi um prazer estar aqui. Vamos combinar talvez algum próximo assunto, né? Sim. De abordar aqui. Então, obrigada de verdade pela Obrigada a vocês. Obrigada, Adriane. Obrigada por participar. E a Adriane tem muitas dicas de perfil que a gente fez, né, Ela Laura? mapeou nosso perfil, muito legal. Que é maravilhoso. Quando a gente tem esse autoconhecimento, realmente muda tudo. Porque parecia que eu tava fazendo aquele teste lá, eu falei, ela não vai entender o que... Cara, a hora que ela leu o teste, era ela falando sobre mim. Escreveu a Laura certinho, né? E é ótimo, maravilhoso. A análise de Traz perfil que a gente faz autoconhecimento 3 maravilhoso. dimensões, né? Extrai aquilo que a gente Isso. nem imagina Nem que imagina tem, né? que tem. E legal. faz muita diferença porque a gente começa a tratar as outras pessoas diferente. Porque a gente imagina, não, é um outro perfil. Eu preciso ela não é lidar igual com eu. essa pessoa de uma outra forma. É muito bom mesmo. Mas é isso, né? Quando a gente se conhece, a gente também consegue transformador. transformador. Isso aí, então. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Adriane. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio do GerminaCast Agrodetalhes. Eu espero que vocês tenham gostado e já aproveitando para vocês seguirem as nossas redes sociais, que é o Sindicato Rural de Lucas, Agrodetalhes e GerminaCast. Até a próxima!